Olá, meu nome é Victor, eu sou aluno de mestrado do CPGI, né? Meu professor orientador é o professor Daniel Pipa e eu trabalho no projeto Auspex, no bolsista do projeto Auspex, no laboratório do LACIP, Laboratório de Processamento de Sinais e Problemas Inversos. Lá a gente mexe principalmente com ultrassom para inspeção não destrutiva. Então aqui eu tenho um pulsador de ultrassom, né? Aqui é um negócio que a gente chama de transdutor, que ele vai transformar um sinal elétrico em sinal acústico, que vai ser utilizado, os ecos deles são utilizados para fazer a reconstrução aqui com auxílio de computador do objeto inspecionado. Então aqui um exemplo de como funciona essa inspeção. Aqui eu tenho o meu transdutor, ele tem vários elementos, a gente chama isso aqui de elementos. Então cada elemento ele pulsa, ele envia sinais sonoros. A ROI aqui, a região de interesse, né, ela devolve ecos de volta para os elementos e esses ecos são lidos pelos elementos e formando aqui cada coluna aqui seria um sinal no tempo e para cada coluna aqui a gente chama de I-scan, né, que é cada um sinal no tempo tendo aqui um número de elementos, né? E para cada elemento do transdutor é feito uma pulsação, recepção, formando o que a gente chama de FMC, né? Esse cubo aqui seria uma FMC. Aqui é outro exemplo, né? Para cada número de receptores, número de emissores, eu vou ter um sinalzinho aqui no tempo. E aqui é um exemplo de FMC também. Aqui são o número de elementos e o número de tempo. No método clássico aqui, que é baseado nesse trabalho, essa FMC ela é vetorizada aqui, formando um único vetor. E também é feita uma simulação. Nessa simulação, cada ponto da região de interesse é feita uma simulação. Então, simulasse como se o refletor estivesse em M pontos possíveis, né? Então, são gerados M FMCs. Aqui, para cada pontinho, é gerado M FMCs, que seria uma FMC. Então, são M FMCs, uma para cada ponto possível da onde o refletor estaria. Então, no método clássico aqui é feito, esses FMCs são vetorizados e guardados nessa matriz, que é a matriz A aqui. Então, aqui dado um ponto num lugar desconhecido, é feita uma aquisição real, né, já com o equipamento real. É aquisitado uma FMC e essa FMC é vetorizada no método clássico aqui. Então, eu tenho a minha matriz A, que contém a informação de onde pode estar todos os refletores. O meu B, que é a realização, né, com dado real, de onde da FMC aqui. E o meu X, que ele vai me dizer qual vai ser a posição ou do refletor, ou dos refletores que podem estar, é, que geraram esse daqui, né, essa aquisição dentro desse espaço de possibilidades que é dado pelo A aqui. Então, no método clássico lá é utilizado uma norma L1, devido ao fato de na área de ultrassom nós queríamos ter refletores bem concentrados assim, para saber bem a localização deles, conseguir dividir bem os refletores. Então, é utilizado aqui uma norma L1, onde aqui eu tenho minha aquisição, aqui é a matriz e aqui o X que eu quero estimar, né? Aqui o método clássico é baseado no trabalho desse DOI aqui. E ele usa um algoritmo chamado FISTA, porém o FISTA é bem lento. Tanto que ele diz aqui no artigo não tem uma estrutura simples para a matriz, que ele chama de H, mas é a matriz A que eu tinha apresentado antes, que pode ser utilizada, né, uma estrutura simples que pode ser utilizada para para um cálculo mais rápido, uma computação mais rápida aqui. Então, por isso ele implementa em GPU e faz diversas paralelizações para conseguir tornar isso possível. Mas então a motivação tá por trás disso, né? Porque dado um cenário mais de chão de fábrica, que você tem um equipamento pequeno ali, embarcado, que não consegue mais. Então a ideia é, dado um conjunto de FMC, né? FMC e a imagem feita via Fista ali, com auxílio de computador. Então eu treinar um modelo de machine learning que seja mais leve e tenha resultados parecidos com esse modelo clássico aqui, Fista, sem necessidade de uma GPU, podendo rodar no sistema embarcado e tudo mais. Aqui o dataset, eu usei esses blocos de alumínio aqui que tem no laboratório lá.
Eles são blocos de corpo de prova mesmo, com vários furos, né? Como se fossem falhas no metal. E então, dado esse dataset aqui, eu fiz 500 aquisições. É, ao longo desses blocos de alumínio, eu fiz 500 aquisições aqui. E cada uma dessas aquisições tem 64 basecans, ou seja, o basecam é essa imagem. Então, para cada aquisição de uma dessas 500, eu tenho 64 basecans. E que são 64 elementos no transdutor lá que nós temos. Então, aqui eu tenho um exemplo de sinal que é um iScan, né? São 4.096 iScan por aquisição. Então, aqui eu tenho, exemplo, um sinal iScan, que é a tensão no tempo, né? E cada coluna dessa matriz Bayesian é formada por um iScan desse. Aqui o pré-processamento do dataset. Então, para cada scan aqui, eu removi o sinal inicial, que ele pode atrapalhar. Seria um sinal de excitação. Aqui nesse Bayesian ele não aparece. Mas seria que ele chama de sinal direto, né? Mas seria um sinal que está aqui que ele pode atrapalhar bem. Seria um sinal de excitação, né, do transdutor. Ele pode atrapalhar. Então, depois eu diminuí via FFT, fiz downsampling, eu diminui a quantidade de amostras lá para 150 amostras no tempo, que eu considerei que é satisfatório, que não perdeu o sinal ali. E depois desse FFT eu fiz um envelope aqui do sinal para ele ficar mais bonitinho, mas sem essas oscilações aqui, que são próprias do sinal de ultrassom, né? Então aqui eu tenho um envelope que é feito via transformada de Hilbert. E para quem já viu o envelope aí, já sabe como funciona o processo. Então aqui para cada amostra, então cada amostra do dataset vai ser um Bayesian, que seria esse aqui, vetorizado. Então, como são 64 iScans, como 150 amostras no tempo, então são o número de features vão ser 9.600 features por amostra. 64 vezes 150 amostras no tempo. Como são 500 aquisições com 4.900 iScans, né? Isso resulta em 32 mil amostras. Eu peguei o AFMC, peguei cada Basecamp, vetorizei e falei que isso é uma amostra, né? Totalizando 32 mil amostras com 9.600 features. E daí para cada FMC, né? Eu fiz uma reconstrução via Fista para ter esse par de amostra, imagem correspondente via Fista. Na metodologia aqui de aprendizado de máquina, eu tenho todo o meu dataset aqui. Aqui os meus dados de treino, eu fiz um split de 70-30. E do treino de dado, eu separei um crossfold de 5 folds. Então eu treino para encontrar os hiperparâmetros com crossfold de 5 e depois testo nos outros 30%. Então são 30% para teste, a pipeline é um standard scaler, seguida pelo regressor. Aqui eu uso um grid search cross validation com 5 folds e eu uso o Maya aqui como score devido à própria natureza aqui do problema SL1 também, né? Então eu uso o Maya para isso. Então os melhores parâmetros são utilizados para treinar com 70%, não 80% do dataset, aqui é 70%. E o mais de treino aqui 70% de novo e 30% para teste. Então, depois que o Grid Search encontra os melhores parâmetros, eles são utilizados para treinar o modelo de novo, dessa vez com 70% do dataset. E daí eu tiro o mais de treino para 70% e o mais de teste para 30%. Aqui são os resultados da regressão linear, né? Que foi o pior aqui deles. Depois eu apliquei como se a regressão linear para ser uma espécie de baseline, né? Então, outra parte, espécie de baseline foi o Ridge, né? Que teve um bom treino em relação ao regressão linear, mas aqui teve um mind test bem ruim. Então ele sofreu uma espécie de overfitting aqui, né? Aqui no Multilayer Perceptron, aqui ele teve um mind treino pior do que o Ridge, mas ele teve um mind test mais consistente ali. Aqui no KNN ele teve um mind treino bem baixo aqui na menos 11 e um mind test já bem mais baixo aqui do que todos os métodos anteriores. Tanto que ele é o melhor aqui em mind test.
E a árvore também que teve um mais de treino de zero, né? Ela deu uma árvore bem grande, então eu até plotei essa árvore pra ver. E aqui o mais de teste ela foi o segundo melhor, né? E o SVR aqui ficou no meio do caminho, um pouco abaixo do MLP, mas com mais de teste bem ruim também, assim, não. O resultado dela foi bem ruim. Com um dataset que ela não treinou. Aqui as imagens para regressão linear. Aqui já por read, que são as minhas imagens predizidas e a imagem target, para ver que não tem muita relação entre elas, né? Aqui do MLP também, ele começa a puxar alguma coisa, mas ainda não é suficiente. Com o SVR também é bem ruim, não teve resultados bons. E todas essas imagens target aqui são utilizadas do dataset de teste, não em uma delas são dataset de treino. E aqui as predições aqui do KNN, como eu disse, já ficou bem mais interessante, bem boa aqui. Então, só esse final aqui, esse último, que não tem muito a ver, sai da frente aqui. E enquanto o da árvore, né, que tá um pouquinho menor, mas da árvore aqui todos são muito parecidos. O único que sai mais diferente é esse aqui, que lá embaixo ficou faltando aqui um refletor, né? Mas ele tem um resultado muito bom ainda. Aqui o shape da árvore, né? Ela é muito gigantesca, assim, comparado. Ela tem muitas subdivisões. Então, o mais lento para treinar foi a árvore, de longe, assim. Enquanto o KNN, ele tem o resultado melhor de teste. Só que ele é muito mais rápido para treinar, né? Enquanto a árvore é muito mais lenta para treinar, tem um resultado bom. Mas ela gera uma árvore muito grande e muito lenta para treinar. O KNN é bem mais rápido, muito mais rápido para treinar. Então, conclusões aqui é possível obter resultados semelhantes do modelo clássico lá, que eu tinha falado, utilizando aprendizado de máquina para fazer imaginamento por ultrassom. E dos modelos que foram testados, o K-Nearest Neighborhoods e o árvore de decisão para regressão, né, tiveram os melhores resultados. A árvore demorou um pouquinho mais, um pouquinho não, muito mais para treinar do que o KNN. E como próximos passos aqui seria tentar utilizar esse modelo numa aquisição em tempo real, ou seja, utilizar uma estrutura já que faça aquisição em tempo real, né? Pega esses dados, joga para o modelo e já cria a imagem na hora, assim. E depois tentar comparar, né, com modelos que usam Deep Learning. Deep Learning geralmente também precisa de uma GPU para fazer inferência, ainda mais dá para fazer inferência via CPU, né? Mas geralmente são modelos grandes, né? Então precisaria de algo como uma GPU ali que no sistema embarcado geralmente não é tão comum assim. E é isso. Obrigado pela atenção, pela visualização.